Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo de biotecnologia de alimentos que vai começar. Eu particularmente adoro, amo esse assunto, tá? E vai ser um prazer trabalhar com vocês sobre diversos temas interessantes dentro dessa área de biotecnologia de alimentos. Antes de começar, eu pergunto para vocês se você já está vacinado contra a Covid-19. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né, comecinho de outubro de 2021, nós todos ansiosos pela vacina, alguns já com a primeira dose, né, logo vem a segunda dose. Mas não somente a vacina contra a Covid-19, pessoal, todas as vacinas que a gente já tomou no nosso calendário vacinal desde quando éramos bebês. A gente deve agradecer por estar vacinado à ciência, aos cientistas, ao SUS, e também a biotecnologia, porque foi graças à biotecnologia que a gente conseguiu desenvolver, né? Os cientistas conseguiram desenvolver diversas técnicas, aprimorar diversos processos para chegar até as vacinas, né? Como a gente vê nessa corrida tão rápida pelas vacinas. Então, a gente deve muito também à biotecnologia, tá? Biotecnologia, juntando essas duas palavrinhas, bio, que significa vida, com tecnologia, é o conjunto, então, de várias técnicas que utilizam seres vivos ou derivados de seres vivos, pedaços de seres vivos, para desenvolver vários produtos e processos que são benéficos para a humanidade, tanto economicamente como socialmente, tá? Então, tem várias as definições, mas a gente vai ver que a biotecnologia usa, então, os seres vivos para deixar a vida da humanidade, dos seres vivos, melhor, tá? Você já ouviu falar em carne feita em laboratório, pessoal? De uns anos para cá, alguns cientistas, algumas empresas, startups estão produzindo carne bovina feita em laboratório, que não utiliza, né, de fato, uma vaca, não é abatida, né? Um gado não é abatido para produzir essa carne. Existem algumas controvérsias, existem algumas dúvidas, mas é um produto biotecnológico que nós vamos conversar mais para frente sobre isso. Tem tanto carne derivada do boi como derivada do frango, sem também existir a presença, né, de frango, de ovos. Tudo isso feito biotecnologicamente em laboratório. Inclusive, os próprios ovos de galinha também são produzidos em laboratório sem utilizar derivados de animais. É um ramo que está crescendo, que está sendo estudado, tem algumas controvérsias, como eu falei, mas é um produto super novo da biotecnologia que, quem sabe, futuramente possa ganhar lugar, mercado aí, né, nos supermercados, no nosso dia a dia. Porém, não precisa ser nada revolucionário para se trabalhar com biotecnologia. Tanto é, pessoal, que esses produtos aqui, sem fazer propaganda de nada, tá? Não tô ganhando nada para essas marcas aí. Mas alguns desses produtos são muito comuns no dia a dia da gente, né? Alguns desses, inclusive, são muito antigos na humanidade, né? A gente tem registros históricos, bíblicos, de cerveja, do pão, do vinho, né? E com certeza algum desses produtos, né, alguns derivados parecidos, alguns semelhantes desses que estão aparecendo aqui, você já consumiu, né? Tudo isso é feito graças a processos biotecnológicos, tá? Que nós vamos estudar com mais detalhes lá para frente. Vocês lembram bem pouquinho da Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente falou bastante quando estudamos microbiologia? Então, nas aulas de bactérias sobre microbiologia, eu falei para vocês sobre Escherichia coli. Eu cheguei a comentar que as bactérias, algumas delas, têm uma estrutura de DNA lá dentro chamada plasmídio. Lembra disso? Se não lembra, não tem problema, que a gente vai reforçar, a gente vai relembrar. Mas uma técnica muito clássica que é feita na biotecnologia junta esse plasmídio das bactérias, esse pedacinho de DNA das bactérias, com um pedaço de DNA, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, humano. Imagina, misturar o DNA de uma bactéria com o DNA do ser humano. Um pedacinho de DNA humano aqui a gente chama de gene, tá? Então a gente chama de gene. Quando a biotecnologia junta DNA de bactéria com um gene humano,
é possível produzir alguma proteína, algum produto de origem humana, tá? Então, isso é uma base para diversos tipos de processos e produtos, inclusive para essa carne bovina que eu acabei de falar, feita em laboratório, juntando algum DNA, né, do animal com DNAs de bactéria, é possível desenvolver algum produto semelhante à carne bovina, né, pela biotecnologia. Resumindo, muito resumido, porque a intenção desse primeiro vídeo é só introduzir, a gente tem aqui, ó, numa plaquinha de Petri, algumas colônias, então, de bactérias sendo cultivadas. Vamos supor que essas bactérias, né, têm esse plasmídio. Essas bactérias, então, que sofreram, né, essa mistureba de DNA da bactéria com DNA humano, elas são induzidas num frasquinho de laboratório, resumindo aqui, né, para expressar esse gene, esse pedacinho de DNA humano, e aqui na direita a gente tem que esse gene, esse pedacinho de DNA, ele é induzido a ser transcrito numa outra molécula que a gente vai chamar de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro produz a proteína humana, nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Essas proteínas, então, são proteínas derivadas, né, do ser humano. Um exemplo clássico desse processo que eu expliquei aqui é a produção da proteína insulina, utilizada por muitas pessoas diabéticas. Então, a insulina hoje, né, ela é produzida a partir de colônias de bactérias e não mais como antigamente, quando a insulina era, né, extraída de pâncreas de animaizinhos. Então, as bactérias são usadas em inúmeros processos, inúmeras técnicas biotecnológicas, mexendo, mudando na genética, na bioquímica da sua constituição, tá? Pessoal, eu trago outro exemplo aqui, só para começar a falar sobre biotecnologia, de algumas algas, algumas microalgas nesses grandes tanques que vocês estão vendo aí. A gente chama esses tanques de bioreatores. Então, hoje em dia é possível produzir pigmentos, corantes naturais, por exemplo, produzidos a partir de microalgas, né? Que são pigmentos que podem ser usados com mais tranquilidade em alimentos, em alguns cosméticos, em produtos no geral, em substituição àqueles pigmentos corantes artificiais que são prejudiciais, né? Então, um exemplo apenas, né, que eu estou trazendo aqui, mais um exemplo de como que a biotecnologia pode ajudar a humanidade, produzindo pigmentos corantes naturais para os alimentos, por exemplo. E para terminar, um exemplo aqui com os meus amados fungos. Vocês sabem que eu adoro, né, os fungos de paixão. E aqui a gente tem um exemplo que a gente está mais assim familiarizado, que a gente pode fazer, inclusive no nosso laboratório aqui do IFE, né? Esses exemplos que eu dei para vocês das bactérias, mexer com a genética das bactérias, com as microalgas, isso infelizmente a gente não tem capacidade de fazer aqui no nosso campus do IFE Jacarezinho. Mas mexer com fungos, esse tipo de experimento a gente poderia fazer aqui, por exemplo, né, que é cultivar esses fungos em placas de Petri. A gente depois leva esses fungos para pequenos bioreatores, que são frascos, eleneméis de laboratório, e a partir daqui é possível fazer diversas pesquisas para que esses funguinhos aqui produzam alguns produtos de interesse, como alguns exemplos, alguns ácidos, alguns bioativos, até alguns corantes, né? Alguns produtos que a gente possa, enzimas, que a gente possa extrair desse meio e aí utilizar em alguns processos biotecnológicos. Claro, né, pessoal, quanto maior for a capacidade do laboratório, mais pesquisas a gente pode fazer com a biotecnologia. Mas alguma coisa a gente já pode fazer mesmo aqui no nosso laboratório, que eu vou explicar para vocês ao longo do tempo. Então, como eu disse, as possibilidades da biotecnologia são infinitas. Depende muito da capacidade de cada laboratório, de cada grupo, né, de pesquisa. Tá bom, pessoal? Então, com essa aula introdutória, eu queria apenas dar, né, alguns starts assim no nosso estudo de biotecnologia, e nós vamos conversar muito mais sobre isso nas próximas aulas.